Existe um caderno vermelho que eu mantive trancado por toda a minha vida. Não num cofre de banco, não numa sala secreta. Numa gaveta simples, ao lado da minha cama, onde eu podia tocá-lo todas as noites antes de dormir. Um livro de capa gasta, páginas amareladas pelo tempo, números escritos à mão com a precisão de um cirurgião operando em campo de batalha. Ledger A. O livro, Razão A. Quando eu segurava esse caderno, sentia o cheiro do papel envelhecido, misturado com tinta ferruginosa. Cada página tinha o peso de uma decisão. Cada número era uma cicatriz de guerra. Eu guardei esse caderno por 70 anos. 70! Não guardei diplomas. Não guardei contratos que valiam milhões. Não guardei fotos com presidentes. Guardei um livro de contabilidade que comecei aos 16 anos, quando ganhava 50 centavos por dia, como assistente de escritório em Cleveland, carregando água para os outros funcionários, varrendo o chão no final do expediente, comendo pão duro no almoço porque não tinha dinheiro para mais nada. Dentro desse caderno, cada centavo que ganhei, cada centavo que gastei, cada empréstimo que fiz, cada doação à Igreja Batista da minha mãe. Tudo registrado como se fosse o balanço de uma corporação multinacional. Mas eu era apenas um garoto pobre, filho de um golpista que vendia remédios falsos de porta em porta, que fingia ser surdo-mudo para roubar segredos das pessoas nas tavernas, que tinha 2 famílias ao mesmo tempo em cidades diferentes, que desaparecia por meses, deixando minha mãe, Elisa e meus irmãos sem comida na mesa. Eu lembro da fome, não a fome romântica dos filmes, a fome real, aquela que faz o estômago doer à noite, aquela que te obriga a mastigar devagar para enganar o corpo. E mesmo assim, desse zero absoluto, dessa humilhação completa, eu construí o maior monopólio industrial da história humana. Controlei 90% do refino de petróleo dos Estados Unidos. Fui o homem mais rico do planeta. E quando morri, deixei um legado que ainda alimenta hospitais, universidades e instituições em todo o mundo. A pergunta que vocês deveriam estar fazendo não é como eu fiquei rico. A pergunta é: qual era a matemática que eu usava naquele caderno vermelho que a esmagadora maioria de vocês nunca vai entender porque são fracos demais para enfrentar números? Porque não foi sorte, não foi timing, não foi oportunidade certa na hora certa. Foi um sistema frio, repetível, brutal na sua simplicidade matemática. E hoje vocês vão aprender as 3 leis desse sistema, se conseguirem aguentar a verdade. Antes de falar das leis, preciso que vocês entendam uma coisa. A maioria de vocês que nasceram pobres vão morrer pobres. E não é culpa do sistema. Não é culpa do governo. Não é culpa do patrão. É culpa de vocês. Vocês são hamsters numa roda. Acordam. Vão trabalhar. Recebem salário. Gastam o salário. Esperam o próximo salário. Morrem. 50 anos de roda. E sabem o que é pior? Vocês fingem que não são pobres. Compram carro financiado em 84 meses para ter mobilidade. Mentem para si mesmos dizendo que é investimento. Jantam fora todo fim de semana para aproveitar a vida. Gastam R$ 200 numa noite e chamam isso de felicidade. Compram roupas de marca parceladas no cartão para causar boa impressão. Como se alguém respeitasse um endividado bem vestido. Vocês vivem numa mentira chamada classe média. Classe média é a maior fraude psicológica da modernidade. É você se sentir rico enquanto está a 3 salários de distância da miséria absoluta. No meu tempo, éramos honestos sobre a pobreza. Se você era pobre, você sabia.
usava roupa remendada, comia batata todo dia, andava a pé. Não havia ilusão. Hoje vocês são pobres disfarçados de ricos. E isso é pior, porque a ilusão impede a mudança. Vocês acham que o problema é ganhar pouco. Errado! O problema é gastar como se ganhassem muito. Eu ganhava 50 centavos por dia e vivia com 30. Os outros ganhavam 50 e gastavam 60. Pediam emprestado. Entravam em dívida. Ficavam presos. E depois reclamavam que o mundo era injusto. O mundo não é injusto. O mundo é matemático. E matemática não tem pena de incompetentes. Vocês querem saber por que continuam pobres? Porque tratam dinheiro como poesia, quando dinheiro é aritmética. Vocês falam de sonhos, de merecer, de visualizar abundância. Eu falava de números. Receita menos despesa igual a lucro. Lucro reinvestido igual a crescimento. Crescimento composto igual a império. Simples, frio, inegociável. Mas vocês preferem a fantasia. Preferem acreditar que um dia vão ganhar na loteria, que o chefe vai reconhecer o talento, que a empresa vai promover. Enquanto isso, continuam gastando R$ 50 no café da manhã todo dia. R$ 50. Vocês acham que é pouco? Que não faz diferença? Faz. R$ 50 por dia são 1.500 por mês. 18 mil por ano. Em 10 anos, R$ 180 mil queimados em pão com café. Se esses 18 mil fossem investidos a 10% ao ano, em 10 anos virariam R$ 300 mil. Mas vocês não pensam assim, porque pensar assim dói. Pensar assim obriga vocês a enfrentarem a verdade, que são preguiçosos, que preferem conforto imediato a império futuro, que escolhem ser pobres todos os dias. Então me digam, vocês estão prontos para parar de mentir para si mesmos? Ou vão fechar este vídeo e voltar para a roda? Eu tinha 14 anos quando meu pai desapareceu de novo. Sem aviso, sem explicação, sem dinheiro. Minha mãe, Elisa, ficou sozinha com 5 filhos numa fazenda alugada em Richford, Nova York. Sem renda, sem reservas, apenas dívidas. Enquanto outras mulheres entrariam em colapso, minha mãe pegou um caderno e começou a anotar. Cada saco de farinha que sobrou no celeiro. Anotado. Cada vela de sebo. Anotada. Cada ovo que as galinhas botavam. Anotado e vendido. Cada centavo que entrava da venda de leite. Anotado. Cada centavo que saía para pagar o senhorio. Anotado. Ela transformou o caos em planilha e me obrigou a fazer o mesmo. Toda noite, antes de dormir, ela me chamava na cozinha. Colocava o caderno na mesa e perguntava: John, o que você ganhou hoje? O que você gastou? Eu tinha que responder, com números exatos. Se eu dissesse não sei, ela não me deixava dormir até descobrir. Foi tortura, mas foi a tortura que me salvou. Porque aos 16 anos, quando consegui meu primeiro emprego real como assistente na Hewitt & Tuttle, uma firma de comércio de grãos e produtos em Cleveland, ganhando 50 centavos por dia, eu já sabia o que fazer. Eu criei o Ledger A, um livro de contabilidade pessoal, onde registrava tudo. Salário recebido, 50 centavos. Doação à igreja, 5 centavos. Almoço, 10 centavos. Pão com manteiga. Transporte, 0. Ia a pé. Empréstimo ao vizinho, 20 centavos com juros de 7% ao ano, anotados para cobrança futura. Saldo do dia, 15 centavos. Isso não era diário romântico. Era auditoria militar. Eu tratava minha vida como se fosse uma empresa de capital aberto, que prestava contas a acionistas invisíveis. Todo domingo à noite, eu fechava o balanço semanal. Calculava lucro líquido. Analisava onde tinha vazamento.
Planejava a semana seguinte. Vocês acham que isso é obsessão doentia? Perfeito. Continuem achando. Continuem vivendo no escuro financeiro. Porque no momento em que você sabe exatamente quanto entra e quanto sai, você deixa de ser vítima das circunstâncias e vira operador das circunstâncias. A maioria de vocês não tem ideia de quanto ganhou no mês passado. Sabem o salário bruto, mas não sabem quanto sobrou depois dos descontos, depois das taxas, depois dos gastos invisíveis. E muito menos sabem quanto gastaram. Pergunto, quanto você gastou em transporte no mês passado? Não sabe. Quanto você gastou em alimentação fora de casa? Não sabe. Quanto você gastou em assinaturas digitais que nem usa mais? Não sabe. Vocês vivem no escuro. E no escuro, o dinheiro escapa pelos dedos como areia. Eu carregava o Ledger A como um soldado carrega fuzil. Todos os dias, sem exceção, eu abria o caderno e atualizava. Não importava se estava cansado depois de 12 horas trabalhando. Não importava se estava doente com febre. Não importava se estava viajando. O caderno vinha primeiro, porque eu entendia uma verdade brutal que vocês recusam aceitar. Controle absoluto ou morte financeira. Não existe meio termo. Ou você controla cada centavo como um general, controla cada soldado no campo de batalha, ou você perde a guerra. Anos depois, quando me casei com Laura Celestia Seti Spellman, ela entendeu imediatamente a filosofia. Seti era filha de um comerciante. Cresceu vendo o pai falir e se recuperar 3 vezes. Ela sabia o valor do centavo. Quando nos casamos, eu estava começando a construir a Standard Oil. Os lucros começavam a aparecer, mas eu mantinha a casa no mesmo padrão de austeridade. Seti costurava as próprias roupas. E quando precisava comprar botões para um vestido novo, ela ia a 3 lojas diferentes comparando preços. 3 lojas, por causa de botões. Os vizinhos achavam ridículo. Diziam, o marido dela está ficando rico e ela pechincha botões? Sim, porque ela entendia que riqueza não se constrói gastando. Se constrói poupando, otimizando, controlando. Enquanto as outras esposas de empresários em Cleveland competiam para ver quem tinha o vestido mais caro, a carruagem mais luxuosa, o jantar mais pomposo, Seti estava na cozinha calculando quanto sobrava do orçamento doméstico todo mês. E o que sobrava ia direto para a Standard Oil, comprar refinarias, construir oleodutos, subornar legisladores, esmagar concorrentes. Agora vocês. Peguem papel e caneta. Vou listar os vazamentos que estão destruindo vocês. Assinaturas digitais, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney Plus, HBO, academia que não usa, clube de vinho, caixa de surpresa mensal. Some tudo. Está pagando quanto? 300? 400 reais por mês em entretenimento? Delivery. Quantas vezes por semana vocês pedem comida? 3? 4? A 50 reais por pedido? 200 por semana. 800 por mês. 10 mil por ano. Queimados em comida que custa 10 reais para fazer em casa? Transporte, carro financiado, parcela de 800, mais seguro, mais gasolina, mais manutenção, mais IPVA. 2 mil reais por mês para ter mobilidade, quando o ônibus custa 150. Café diário, 50 reais todo dia no café chique, porque você merece. 1.500 por mês, 18 mil por ano, em café, cartão de crédito, taxa de juros de 12% ao mês. Vocês nem sabem que estão pagando? Porque parcelaram tudo. E agora estão presos pagando juros sobre juros. Some tudo. Quanto está vazando? 3 mil, 4 mil por mês. Isso não é vida, é hemorragia.
E vocês nem percebem porque nunca anotaram. Escutem bem o que vou dizer agora. Se vocês querem sair do zero, se vocês realmente querem construir alguma coisa que preste nesta vida patética que estão levando, façam o seguinte. Durante 30 dias, anotem cada centavo que entra e cada centavo que sai. Cada centavo. Comprou bala? Anota. Pagou o estacionamento? Anota. Pegou Uber? Anota. Pediu lanche? Anota. Pode ser num caderno. Pode ser numa planilha. Pode ser no bloco de notas do celular. Não importa o formato. Importa a religião. Durante 30 dias, vocês vão se tornar contadores obsessivos da própria existência. E no final de 30 dias, vocês vão ter um raio-x completo da ruína financeira em que vivem. Vão descobrir que gastam R$300 por mês em coisas que nem lembram. Vão descobrir que o sobra um pouquinho, na verdade, é déficit de 500. Vão descobrir que estão afundando e nem percebiam. E aí, e somente aí, começa a cirurgia. Porque eu não construí império sem antes construir consciência matemática absoluta sobre cada aspecto da minha existência financeira. O Ledger A não foi acidente, foi fundação. Deixem-me contar essa história devagar, com todos os detalhes, porque essa história contém o segredo que separou meu império dos meus concorrentes falidos. Era 1880 e alguma coisa. A Standard Oil já controlava mais de 70% do refino de petróleo dos Estados Unidos. Eu visitava refinarias pessoalmente, não para fazer discurso, não para apertar mãos, mas para observar, para contar, para medir. Numa dessas visitas, numa refinaria em Cleveland, um supervisor me levou orgulhoso para ver a linha de produção de latas de querosene. Milhões de latas por ano. Cada lata era enchida, tampada e selada com solda de estanho para evitar vazamento durante o transporte ferroviário. Eu observei a linha por 20 minutos em silêncio. Os operários ficaram nervosos. Achavam que eu estava procurando defeito. Não estava. Estava contando. Depois de 20 minutos, perguntei ao supervisor: quantas gotas de solda por lata? Ele ficou surpreso com a pergunta. Olhou para o engenheiro-chefe. 40 gotas, senhor Rockefeller. É o padrão desde que a linha foi instalada. Por quê? Silêncio. Por que 40? O supervisor tentou responder. Bem, senhor, é a quantidade necessária para garantir vedação perfeita durante o transporte. Você testou? Como assim, senhor? Você testou se 39 gotas funcionam? Se 38 funcionam? Ou apenas repetiu o que sempre foi feito? Mais silêncio. Eu chamei os engenheiros na mesma hora. Quero que testem cada variação, começando com 39 gotas. Depois 38. Depois 37. Testem 10 latas de cada variação. Transportem por ferrovia. Verifiquem vazamentos. Uma semana depois, os resultados. 39 gotas, sem vazamento. 38 gotas, sem vazamento. 37 gotas, sem vazamento. 36 gotas, sem vazamento. 35 gotas, vazamento em 3 de cada 10 latas. Volte para 38 gotas. Implemente imediatamente em todas as refinarias. E assim, reduzindo apenas 2 gotas de solda por lata, multiplicadas por milhões de latas produzidas por ano, a Standard Oil economizou o equivalente a dezenas de milhares de dólares anuais em estanho. 2 gotas. Fortuna construída. Vocês leram essa história e pensaram uma de 2 coisas. Ou pensaram que mesquinharia ridícula, ou pensaram que genialidade. Se pensaram mesquinharia, vocês vão morrer pobres. Se pensaram genialidade, talvez tenham chance. Porque a lição não é sobre solda. A lição é sobre mentalidade. A diferença entre mim e meus concorrentes não era capital inicial.
Vários tinham mais dinheiro que eu no começo. A diferença não era acesso. Todos tínhamos acesso aos mesmos fornecedores, às mesmas ferrovias, aos mesmos mercados. A diferença era que eles olhavam para o negócio de longe, de cima, focados nos grandes movimentos. Eu olhava com lupa. Eu examinava cada parafuso, cada gota, cada centavo. Enquanto eles faziam reuniões discutindo estratégia de expansão, eu estava no chão da fábrica, perguntando por que usávamos determinado tipo de barril, determinado tipo de tampa, determinado tipo de solda. Enquanto eles contratavam mais vendedores, eu otimizava rotas de entrega para economizar meia milha por viagem. Enquanto eles construíam escritórios luxuosos, eu renegociava contratos de carvão para economizar 2% no custo de aquecimento das caldeiras. Eles pensavam que riqueza vinha de grandes jogadas. Eu sabia que riqueza vinha de 100.000 pequenas eficiências multiplicadas ao longo do tempo. Agora, apliquem isso à vida de vocês. Vocês estão sangrando dinheiro em 1.000 lugares pequenos e acham que não faz diferença. Faz. Vou provar matematicamente. Vocês gastam R$ 50 por dia em coisas desnecessárias: café, lanche, delivery, bobagens. R$ 50 por dia são 1.500 por mês. 1.500 por mês são 18.000 por ano. Se em vez de gastar esses 18.000, vocês investissem a 10% ao ano, retorno médio conservador, em 10 anos teriam R$ 287.000. Em 20 anos, R$ 1.026.000. Em 30 anos, R$ 3 milhões. Leiam de novo. R$ 3 milhões. Construídos apenas cortando R$ 50 por dia de desperdício. Mas vocês não vão fazer isso, porque R$ 50 não faz diferença. Porque você merece. Porque a vida é curta. Certo, a vida é curta. E vocês vão passar essa vida curta sendo pobres porque não tiveram disciplina para abrir mão de café chique. Mas não é só dinheiro. É tempo. Vocês desperdiçam tempo como desperdiçam dinheiro. 3 horas por dia em redes sociais. 2 horas em séries. 1 hora em videogame. 6 horas por dia de puro desperdício. 6 horas por dia são 42 horas por semana. 180 horas por mês. 2.190 horas por ano. Se vocês trabalhassem 8 horas por dia, isso equivale a 273 dias de trabalho desperdiçados por ano. 365 dias no ano. Vocês desperdiçam 273. E depois reclamam que não têm tempo para estudar, para trabalhar num projeto paralelo, para construir alguma coisa. Vocês têm tempo. Vocês desperdiçam tempo. E tempo, assim como dinheiro, quando desperdiçado, nunca volta. Eu trabalhava 14 horas por dia, todos os dias, durante 40 anos. Não porque era workaholic, porque entendia que cada hora otimizada era tijolo no império. Então parem de reclamar, parem de dizer que não dá, parem de inventar desculpas. Cortem o desperdício ou continuem pobres. A escolha é de vocês. A maioria de vocês que consegue juntar dinheiro comete o mesmo erro suicida. Vocês comemoram consumindo. Juntou 10.000? Compra celular novo de 5.000. Juntou 50.000? Troca de carro, entrada de 20.000. Juntou 100.000? Viagem internacional, 40.000. E o ciclo recomeça. Sempre do zero. Sempre reconstruindo, sempre quase chegando lá. Vocês sabem por que nunca chegam? Porque tratam capital como prêmio quando capital é arma. Deixem-me explicar a diferença entre vocês e eu.
Quando a Standard Oil começou a gerar os primeiros lucros grandes, todos os meus sócios queriam dividir os ganhos. Era 1870. Tínhamos acabado de consolidar várias refinarias pequenas. Os lucros do primeiro ano foram excelentes. Flagler queria comprar mansão. Harkness queria viajar para a Europa. Andrews queria expandir seu padrão de vida. Eu bloqueei a distribuição de lucros. Esse dinheiro não é nosso para gastar. É combustível para o próximo movimento. Eles ficaram furiosos. Acharam que eu estava sendo ganancioso. Não estava. Estava sendo estratégico. Porque eu entendia algo fundamental. Cada dólar distribuído é um soldado desmobilizado. Cada dólar reinvestido é um soldado multiplicado. Então, peguei 90% dos lucros e canalizei de volta para a empresa. Comprei mais 3 refinarias concorrentes que estavam em dificuldade. Construí o primeiro oleoduto da Standard Oil. Negociei descontos ainda maiores com as ferrovias, porque agora tinha volume. E no ano seguinte, os lucros triplicaram. Enquanto meus concorrentes que distribuíram tudo estavam no mesmo lugar, eu estava 3 vezes maior. E assim foi. Ano após ano, década após década. Reinvestir, crescer, dominar. Vocês precisam entender a diferença fundamental entre capital e salário. Salário é o que você recebe por vender tempo. Capital é o que trabalha para você enquanto você dorme. A maioria de vocês vive de salário e vai morrer vivendo de salário, porque nunca transformam salário em capital. Recebem salário, gastam salário, esperam próximo salário. Isso não é vida. É escravidão disfarçada de liberdade. Eu transformei salário em capital no primeiro mês de trabalho. Dos 50 centavos que ganhava por dia, eu guardava 15. Todo dia, sem exceção. No final do primeiro ano, tinha guardado quase $50. $50 em 1855 era dinheiro sério. E o que fiz com esses $50? Não comprei roupa nova. Não fui jantar fora. Não me dei um presente. Emprestei para um vizinho agricultor que precisava comprar sementes, a 7% de juros ao ano. E anotei no Ledger A, $50 emprestados, retorno esperado $3,50. Esse foi meu primeiro investimento. Pequeno, insignificante, mas estratégico. Porque entendi que dinheiro parado é soldado dormindo. Dinheiro trabalhando é soldado em batalha. Pensem em dinheiro como exército. Cada real que vocês têm é um soldado. Se vocês gastam esse real em consumo, vocês mataram o soldado. Ele nunca volta. Se vocês investem esse real em algo que gera retorno, vocês treinaram o soldado. Agora, ele traz mais soldados. A diferença entre rico e pobre não é quantidade inicial de soldados. É o que fazem com os soldados. O pobre mata soldados todo dia consumindo. O rico treina soldados todo dia investindo. E com o tempo, o exército do rico fica tão grande que ele nem precisa mais lutar. O exército luta por ele. Isso se chama renda passiva. Dividendos, juros, royalties. Eu me aposentei aos 58 anos de idade. Não porque estava cansado, porque não precisava mais trabalhar. A Standard Oil gerava milhões por ano, e eu possuía a maior parte das ações. Os dividendos que eu recebia eram maiores que o salário anual de 10 mil trabalhadores. Eu dormia e ficava mais rico, porque passei 40 anos construindo um exército de capital que trabalhava por mim. Se você está no zero absoluto agora, o primeiro capital não vai para a bolsa de valores. Vai para você. Educação que aumenta seu valor de mercado. Cursos técnicos que o mercado paga caro. Programação. Design. Vendas. Inglês fluente.
certificações profissionais que abrem portas melhores, habilidades que fazem você valer mais. Invista em você primeiro, porque o retorno sobre investimento em educação bem escolhida pode ser 500% em 2 anos. Você ganha 3.000 por mês. Investe 5.000 num curso de 6 meses que te qualifica para ganhar 6.000. Retorno: 100% em 6 meses. Nenhum investimento financeiro entrega isso com segurança. Depois, negócios paralelos, freelance, produtos digitais, consultoria, qualquer coisa que gere renda extra sem depender exclusivamente do patrão. Transforme noite e fim de semana em laboratório de renda. E somente depois, quando o fluxo de caixa estiver sólido, você entra em ativos financeiros, ações de empresas sólidas que pagam dividendos, fundos imobiliários que pagam aluguel mensal, títulos de renda fixa para reserva de emergência. Mas a lógica é sempre a mesma. Cada real que entra tem que ser soldado trabalhando. Dinheiro parado em conta corrente é traição. Agora, a parte que vocês não querem ouvir. Sair do zero exige que você viva muito abaixo das suas possibilidades por muitos anos. Não meses, anos. Enquanto seus amigos estão vivendo a vida, você está construindo fundação. Enquanto eles jantam fora todo fim de semana, você come arroz e feijão em casa. Enquanto eles trocam de carro a cada 3 anos, você anda de ônibus. Enquanto eles viajam para a praia, você trabalha no projeto paralelo. E vai doer. Vai doer ver todo mundo vivendo melhor que você no curto prazo. Vai doer ouvir: você não sabe aproveitar a vida. Vai doer ser chamado de mão de vaca, de sovina, de avarento. Mas eu sabia algo que eles não sabiam. Conforto prematuro é renúncia permanente. Eu vivi como pobre durante os primeiros 15 anos da Standard Oil. Mesmo quando os lucros já eram absurdos, eu mantinha casa modesta em Cleveland. Andava a pé para o escritório, 4 quilômetros, todos os dias, porque economizava o custo da carruagem. Usava o mesmo terno surrado até os cotovelos ficarem gastos. Aí, Seth remendava. E eu continuava usando. Controlava cada centavo que entrava na casa. Seth me prestava contas semanais. Os vizinhos riam de mim. Chamavam de o milionário pão duro. Deixei rirem, porque enquanto eles gastavam, eu acumulava poder. E poder, quando concentrado e bem aplicado, vira monopólio. O legado do caderno vermelho. Eu guardei o Ledger A até o dia em que morri. Estava com 97 anos. Tinha bilhões. Podia comprar países inteiros. Controlava hospitais, universidades, institutos de pesquisa. Mas mantive aquele caderno surrado numa gaveta ao lado da cama. Por quê? Porque aquele caderno era a prova física de uma verdade que o mundo recusa aceitar. Império não nasce de sorte. Nasce de disciplina obsessiva sobre detalhes microscópicos que 99% das pessoas ignoram porque acham pequeno demais para importar. Aquele caderno tinha a primeira anotação: 50 centavos de salário, 5 centavos de doação. E representava 50.000 decisões diárias de controle que ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém reconheceu, mas que construíram o maior monopólio da era industrial. A maioria das pessoas olha para mim e vê o resultado final. Vê a Standard Oil. Vê os bilhões. Vê o poder. Eu olhava para o caderno vermelho e via o processo. Via as 50.000 vezes que disse não para desperdício. Via as 50.000 vezes que escolhi eficiência quando podia escolher conforto. Via as 50.000 vezes que reinvesti quando podia consumir. E percebia que genialidade não é dom divino. É repetição disciplinada de princípios corretos ao longo de décadas.
A escolha brutal que você tem agora. Então, chegamos ao fim. E vocês têm uma escolha. Podem fechar este vídeo. Voltar para a vida de sempre. Continuar gastando salário em consumo. Continuar reclamando que o mundo é injusto. Continuar esperando a oportunidade mágica que nunca vai chegar. Ou podem pegar um caderno, uma planilha, qualquer coisa, e começar. Começar a contar cada centavo. Começar a cortar cada desperdício. Começar a reinvestir cada sobra. Não vai ser rápido. Vai levar anos. Não vai ser fácil. Vai doer todos os dias. Não vai ser Instagram. Ninguém vai aplaudir. Mas vai ser real. Porque a regra matemática para sair do zero não é segredo de bilionário. É trabalho árduo sobre números que a maioria é fraca demais para enfrentar. Eu não era mais inteligente que vocês. Eu não tinha mais oportunidades que vocês. Eu tinha mais disciplina. E disciplina, ao contrário de sorte, pode ser copiada linha por linha, número por número, decisão por decisão. Então, me respondam agora. Vocês vão continuar sendo figurantes na história de outra pessoa? Ou vão começar a escrever a sua própria? Porque o caderno está aí, vazio, esperando o primeiro número. E se você começar hoje, se você tiver coragem de enfrentar a matemática brutal da sua própria vida, daqui a 10 anos, quando alguém perguntar como você saiu do zero, você não vai falar de sorte. Você não vai falar de timing. Você não vai falar de oportunidade. Você vai mostrar o caderno, assim como eu mostrei o meu, por 70 anos, até o último dia, até o último número, até a última prova de que império se constrói centavo por centavo, gota por gota, decisão por decisão. Agora, vão. Peguem o caderno. Ou continuem pobres, a escolha sempre foi de vocês.